Olá, bem-vindo ao programa Resenha com Renata Negalho. Hoje entrevistando o professor doutor Marcelo Dutra, ecólogo, doutor em ciências. Professor, bem-vindo mais uma vez ao programa Resenha. É uma Obrigado, satisfação. Renata, pelo convite. É um prazer retornar aqui ao teu ambiente e a gente bater mais um papo. É verdade. E eu fui agraciada aqui com a revista, ó, Painel, né? Que houve um evento agora em Pelotas, semana passada, de ESG e sustentabilidade, professor. Então, foi a nossa segunda rodada Aham. de que mostrou até, acho que para quem esteve presente no primeiro e nesse segundo aqui, deve Uhum. ter notado assim o crescimento do evento e também da revista. Né? Então, eu brincava lá com os presentes, lá, que agora já estou aqui em carnaval, porque eu já estou pensando no terceiro, Tá né, na certo. terceira edição Ah, e também em outros projetos, ou na verdade outras iniciativas associadas a uhum. este projeto que devem acontecer também. E aí já algumas acontecendo aqui também em Rio Grande, na Universidade Federal do Rio Grande, junto ao Uhum. nosso Oceantec, o Parque, né, Tecnológico da FURG. Então, Uhum. o projeto ele está crescendo também o número de empresas associadas, né, que participam dessa iniciativa. Uhum. É muito interessante que naquele nosso primeiro, que aconteceu 29 e 30 de junho do ano passado, Uhum. nós éramos ali 21 empresas, Uhum. vamos dizer assim, apoiadoras e pouquíssimas, na verdade, muito poucas mesmo, patrocinadoras. Certo. E desta vez nós já saltamos para mais de 50 empresas Entendi. envolvidas e um número bem expressivo de patrocinadores e Uhum. apoiadores, com algumas novidades. Né? Desta vez nós tivemos um chamado empresas âncoras, que são as que efetivamente garantiram a realização do evento, então Tá. garantiram o recurso para a realização do evento. Tivemos uma parte remota, né, Uhum. algo que a gente não teve da outra vez, Tá. e muito por conta das circunstâncias, porque nós tivemos voos cancelados É no último verdade. minuto. Então, nós tínhamos uma palestrante que ela estava na sala do embarque Uhum. e ela recebeu a notícia de que ela viria para Hum. Pelotas, mas ela não conseguiria sair de Pelotas. A não Entendi. ser que aguardasse até a quarta-feira da semana seguinte, o que era inviável para ela, enfim. Claro. E aí acabou que então a gente teve que adaptar muitas coisas. Isso foi muito legal. Uhum. Uma outra novidade interessante foi que a gente fez uma feira de negócios É sustentáveis. verdade. Ficou Foi bem bacana. uma, foi assim foi um embrião de algo que a Uhum. gente está imaginando que venha a ser muito grande em algum momento. Uhum. Então, nesta feira já participaram ali 10 empresas Uhum. e também não só empresas de grande porte, já com uma estrutura ESG ou uma agenda de sustentabilidade estabelecida há mais tempo, que a gente chama de empresa madura, mas também Uhum. empresas pequenas e Uhum. aí inclusive algumas empresas que são de iniciativas mais populares, assim, de baixa renda, Uhum. como a das as redeiras, né, das E3, que Tá. fazem bolsas, né, com rede, que tem ali uma pegada sustentável muito Uhum. interessante, e também as meninas lá da Saia Rosa, que fazem com artigos daquelas lacres de latinha, né, Tá. de refrigerante, cerveja, Uhum. elas fazem, confeccionam bolsas e outros artigos, Tá. né, com este material. Então, a gente espera ver isso crescer ao Uhum. longo dos próximos eventos e a gente também aguarda, né, que a nossa participação, o nosso público também aumente. A gente teve um aumento aí de 40% de público Uhum. da última edição para esta Tá. e esperamos nas próximas, inclusive, ter salas agora virtuais para apresentação das palestras à distância. Dessa vez a gente Uhum. recebeu à distância, Entendi, agora a gente também claro. quer transmitir. Mas é E a claro. revista é Uhum. também aí um pouco dessa evolução. Uhum. É uma revista que é pré-evento, Tá. né? E agora a gente vai ter a terceira edição, que é Uhum. pós-evento, Uhum. publicada em dezembro, onde nós esperamos ali também retratar muito do que aconteceu nesta edição do workshop, né? Então, Uhum. eu acho que é algo que está aos poucos se consolidando. Uhum. Perfeito. E eu me lembro, professor, ano passado, quando o senhor esteve aqui, nós conversamos, eu acho que tinha sido após aquele evento climático que teve extremo aqui em Rio Grande, Pelotas.
Foi, né? Foi. Foi. Foi muito próximo. Eu não sei se foi foi logo Eu acho que foi depois. depois, tá? Porque eu lembro de ter estado numa conversa também assim Uhum, de estúdio, né? Acho que foi com o André, uhum, assim, no dia que a gente teve um ciclone, assim, no entendi. dia. Foi no Então, dia. que foi depois. Eu Eu lembro que estive na parte encheu. da manhã, Aham, fui embora. tá. Quando eu cheguei em Pelotas, já Ah, estava assim, acontecendo um horror e a noite foi entendi. pavorosa, Entendi. né? E já estava na região serrana do estado, já estava Tá. acontecendo um desastre total, assim. Uhum. E aquilo, se eu não me engano, poxa, não tem exatamente a data, mas foi um desses eventos terríveis que É. tivemos no ano Uhum. passado, né? Uhum. Então, inclusive, uma coisa interessante que a programação deste workshop Uhum. ela está, vamos dizer assim, estava sendo desenhada desde janeiro deste Tá. ano, né? Então a gente começa com um tempo razoável, porque tem Claro. que contatar as empresas, as pessoas precisam ser indicadas pelas empresas, a gente precisa aprovar as falas, né? Uhum. Porque tem este complicador. Um evento como este não é simplesmente alguém aparece lá e fala alguma coisa. Uhum. Claro. As falas das pessoas que estão indo lá representar aquelas empresas, porque o que nós convidamos para se fazer presente são as empresas, não as pessoas. Entendi. Então, todas as falas que a gente tem no evento são Uhum. falas das empresas. E a gente está Tá. falando ali de BID, né? A gente está falando ali de BH, a gente está falando ali, né, de Marco Polo, Uhum. enfim, a Shisen, que é uma empresa japonesa. É uma coleção imensa de empresas, né? Uhum. A Wilson Sons, aqui, né, que faz parte do arranjo portuário aqui em Rio Grande, e empresas dos mais variados setores e segmentos, em que são muitas mesmo. Se a gente olhar na Uhum. relação de painéis, são diversas empresas. E aí, neste desenho, nós já havíamos previsto, em função do que aconteceu em Uhum. 2023, o, algo um pouco voltado para a questão da construção civil, mas num formato um pouco diferente do que tínhamos executado no primeiro workshop. Então a gente resolveu dessa vez chamar O Clima e as Cidades. Uhum. Seriam 3 falas normais, Uhum. como são previstos todos os painéis, e aí a gente seguiu. Mas aí aconteceu essa catástrofe toda Uhum. e acabou que a gente fez um ajuste. Era o segundo painel da manhã de sexta-feira e acabou que a gente então mudou um pouco. Uhum. Diminuímos o painel da mobilidade net zero, então Tá. falou, né, a BID até foi de forma remota, porque o palestrante não conseguiu se deslocar até Pelotas, Uhum. e falou o- a empresa depois que é da Marco Polo. E aí os dois fizeram suas falas, Uhum. os dois então apresentaram, né, o seu painel, e na sequência nós migramos para um painel gigantesco que Uhum. passou do meio-dia, Uhum. né, em que tínhamos aí 5 painelistas Uhum. para apresentar assim diferentes situações dentro das suas áreas, mas relacionadas todas sobre a questão climática e as cidades. Uhum. Então nós tivemos uma fala do governo do estado, né, da assessoria do clima, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O Andreasa fez essa fala, o Ricardo Andreasa. Depois nós tivemos uma fala mais local, do Sinduscom, Uhum. né, do Sindicato da Construção Civil em Pelotas. Né? Tivemos uma fala também de um meteorologista da UFPEL, que Uhum. esteve na linha de frente e participou de todo o Uhum. processo durante os eventos climáticos e acompanhando os cenários e Uhum. contribuindo com os dados e a ciência. Tivemos uma fala de um empreendedor, né, da Idealiza Cidades, que tem um empreendimento em uma área suscetível, né, vulnerável aos alagamentos, porém protegidas por um dique, e que durante o evento climático participou na Uhum. recuperação da cota do dique. E tivemos uma fala também de uma especialista em descarbonização na construção civil, ou Uhum. seja, tivemos assim uma coleção enorme de falas, né, e de pessoas que de fato representaram, vamos dizer assim, a ideia, né, do que estava acontecendo.
mas certamente a segunda fala, nessa sequência de painéis, que foi a fala do prefeito de Mussum, é a que mais chamou a atenção. Né? Até o prefeito estava bastante preocupado, porque ele disse, bom, professor, eu vou falar, mas eu não sou, enfim, técnico, né? Vou lá, daí ele disse, não, apenas fala. Claro. E aí ele trouxe um relato de tudo que eles vêm passando, e eu fiz questão de trazer o prefeito de Mussum, porque ele é um dos poucos prefeitos na região serrana que tem feito um esforço muito grande de convencimento para que agora a reconstrução da cidade e das áreas mais afetadas, que elas não sejam mais reedificadas da mesma forma, nos mesmos lugares, do mesmo jeito. Por quê? Porque eles já fizeram isso e experimentaram perder tudo. Entendi. Então, o que acho muito interessante no que ele nos trouxe, né, foi porque ele mostrou, assim, meio que numa série histórica, olha, nós fomos atingidos desta forma em 22, destas maneiras em 23, agora em 24. Claro. E aí nós estamos reconstruindo, então com áreas que já até pertenciam ao município e outras que talvez certamente serão desapropriadas para fins, né, construtivos de instalação de novos bairros, porque eles foram sumariamente perdidos e levados pelas águas. E é o interessante que cidades como Mussum, né, o prefeito vem fazer o seu relato, mas Mussum, Roca Salles, Lajeado, Encantado, essas cidades todas elas tiveram perdas imensas, né? A gente viu muito a água nos invadir aqui em Rio Grande, a gente sentiu muito também em Pelotas, particularmente no Laranjal, mas nestas cidades de lá elas tiveram enxurradas. Então a água invadiu, mas invadiu com velocidade muito alta. E isso, obviamente, é um complicador, porque as medidas de defesa não se resumem apenas em qualificar a drenagem, né, como em muitos casos para nós aqui serve, ou colocar alguma contenção, como também para nós aqui serve. Lá tem que ir além. E o ir além naquele caso, ou naqueles casos, muitas vezes é edificando em outros lugares. Então, assim, foi muito interessante a fala, né, do prefeito Matheus, muito mesmo, assim, é uma pena que a gente ainda não tenha a infraestrutura necessária para fazer gravações, porque realmente nós, para quem não assistiu, perdeu falas muito interessantes dentro deste painel. Porque nós tivemos, assim, a visão do setor da construção, do sindicato da construção, então, né, do empreendedor, de um prefeito que faz a gestão de uma cidade e tenta fazer da mesma forma, não dá certo e muda completamente a maneira de pensar e começa a convencer outros, assim como também dos profissionais e dos cientistas, né, que já perceberam que a gente precisa partir para uma nova lógica social de viver a cidade e de construir a cidade. Eu me lembro, professor, que na outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor me disse assim, que teriam cidades, né, que poderiam ser arrasadas com eventos, né? Bom, mas nós vamos falar disso depois do intervalo, pode ser? Bem, pode ser. Então tá. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Não sai daí que eu tô te esperando. Voltamos. Hoje conversando com o enólogo, professor da FURG de Ecologia, doutor em Ciências, professor Marcelo Dutra. Professor, então nós falávamos, né, do que ano passado o senhor tinha vindo aqui e nos falou que os eventos seriam cada vez mais fortes. Sim. Né? Então a nossa preocupação agora não é com as águas. Então, assim, para quem já ainda não percebeu, mas eu acho difícil, né? Porque as informações são tantas, né? E a gente teve tanta oportunidade de falar com tantas pessoas. Porque, claro, os alertas eu, meus colegas, enfim, colegas de várias outras universidades, a gente vem fazendo esses alertas sempre que possível, porque a gente, obviamente, a gente convive com os dados, né? Claro. A gente
convive na sala de aula apresentando, mostrando relatórios, debates, discussões. Perguntas sempre surgem por parte dos alunos, e quando a gente tenta colocar isso para o lado de fora, né, numa audiência pública, por exemplo, e aí eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas exclusivas de mudanças climáticas em Pelotas, e uma outra muito interessante, muito boa que teve aqui no município do Rio Grande. Eu só lamento que tenha sido uma e a gente não tenha feito reproduções de várias outras, para oportunizar que mais falas fossem feitas ou que mais pessoas participassem, porque este esclarecimento público é absolutamente necessário. Né? Então, o que a gente se depara com a realidade que a gente, vamos dizer assim, projeta para um futuro talvez até muito próximo, é que, primeiro, as mudanças climáticas, elas reproduzem já um contexto de mudanças que se dão localmente e que são inevitáveis. Nós vamos seguir sentindo precipitações muito intensas em pouco espaço de tempo, e então precipitações torrenciais que poderão produzir danos significativos, independente de onde elas ocorram. Né? Se nós estamos conectados em uma grande bacia, o nosso olhar de gestão precisa ser para o todo da bacia. Né? E aí, quando a gente fala de qualquer coisa, se a gente estiver falando de precipitações, é importante. Se a gente estiver falando de falta de precipitação, também é importante, porque esse é o evento climático que o Rio Grande do Sul experimenta há muito mais tempo, falta de chuvas. É verdade. Né? E, obviamente, tudo isso está muito ligado aos momentos em que a gente está em El Niño ou em Laninha, né? Que é o aquecimento das águas equatoriais no oceano, né? As águas oceânicas no Equador, na região do Equador, né, ou o esfriamento destas águas. Nós agora estamos saindo de um El Niño, na verdade, de um super El Niño, de um superaquecimento destas águas, e estamos partindo para um resfriamento, para uma laninha, que poderá acontecer de uma mudança um pouco abrupta, e essa mudança abrupta vai nos fazer sentir um pouco ali agora de escassez hídrica nos próximos meses. E um tempo mais seco também, mas isso por aqui. Porque em outras regiões brasileiras nós vamos ter uma inversão. Este calor tórrido que neste momento a gente está vendo em outras regiões, poderá ser invertido por uma chuva ou com anomalias muito significativas e com geração de danos também em outras regiões brasileiras. Então, mudança climática é algo que está acontecendo no planeta inteiro, no país e aqui com muita força. E aí, o que é interessante? O que já se percebe? Isso, para quem acompanha assim, os dados, né, fica mais claro, fica mais fácil. Se a gente pega os últimos 50 anos, e eu fiz isso pegando os dados da UFPEL, que tem uma série histórica que vai muito além disso, mas nos últimos 50 anos, o que a gente consegue perceber? Claramente que há uma diferença no comportamento das chuvas, há uma diferença nas temperaturas. O verão, ele está bem mais quente, se mantém com horas de calor muito mais intensas em vários momentos, e o frio já não é mais tão frio. E se a gente perguntar para aqueles mais experientes, assim, que tenham mais idade, eles vão te reproduzir isso. Parece que hoje não é mais tão frio, e não é mesmo. A gente está passando por um frio agora que é absolutamente normal, aliás, até atrasou muito para acontecer, mas este frio, ele não é o mesmo frio de 50 anos atrás, que eram frios com mais horas e frio com mais constância. Bueno, mas não é só isso que está mudando. Está mudando também o padrão de ventos. Nos últimos 50 anos, a gente tem visto o quê? Episódios com presença de ventos. Certo. Ventos por aqui a gente está acostumado, sempre estiveram presentes, né? Rio Grande é famosa, a nossa região mais ao sul é famosa, particularmente nessa faixa litorânea, mas a gente está experimentando momentos, picos de ventos muito fora do normal, com rajadas de vento muito mais intensas e com uma frequência muito maior. Isso é outra coisa que está mudando. Então, se a gente olhar assim no cenário dos últimos 50 anos, essa notícia, papo de, olha, um ciclone está se formando, um ciclone está nos alcançando, um ciclone... Eu lembro de ano passado, por exemplo, nós tivemos momentos até de suspensão das atividades acadêmicas em razão, né, do ciclone em 22, se não me engano, também. Então,
Isso lá, 50 anos, não era por aí. Então, este é um padrão que está mudando. E aí tem uma coisa importante. Isso se reproduz toda vez que a gente tem um começo do El Niño, um começo para o meio do El Niño, nós temos, parece que aí uma intensidade dos fenômenos que ele é muito maior. Então o El Niño nos traz para cá muito mais chuva, mas também nos traz para cá muito mais tempestades. Então descargas elétricas é uma outra informação também que a gente tem no país todo, informação de que as descargas elétricas estão aumentando. Ou seja, nós temos assim uma verdadeira convulsão climática. E obviamente isso nos gera uma série de efeitos. E entre eles está também a presença dos ventos. Então aqui, se nós não temos a ocorrência de enxurradas em razão de precipitações muito grandes, a gente até pode sofrer algum alagamento, mas isso talvez até possa ser corrigido se a gente colocar, né, uma boa rede de drenagem, sistema de bombas. Se a gente trabalhar com a ideia de cidades esponjas, que nós na verdade somos, mas a gente estraga um pouco, porque a gente vem ocupando de uma forma desregrada os ambientes, sem muito obedecer os limites da natureza, né, mas corrigindo com contenções, com sistema de drenagem, bombas, tem coisas que a gente consegue adaptar fácil. Agora, uma coisa importante, cidade esponja. Qual é o conceito de cidade esponja? Já vamos falar. Tá. Mas a minha preocupação é que adaptar-se a ciclones cada vez mais intensos e a ventos cada vez mais fortes, eu não vejo muita possibilidade da nossa adaptação. Né? A gente vê isso acontecer, né? A gente é muito mais conhecido esse tipo de fenômeno na região mais norte-americana, né? Verdade. Tem filme, tem sempre um evento que nos chama, nos destaca a atenção por conta disso. Mas por aqui, que não era comum, eu suspeito que em algum momento nós vamos começar a ter isso com cada vez mais naturalidade e é algo que eu tenho como assustador. Tua pergunta das cidades esponjas. Primeiro assim, qual é o conceito, né? O conceito é tu vai edificar numa área úmida, numa área que é vulnerável, sujeita à inundação por invasão hídrica ou alagamento, precipitou e a água tem que escorrer, tem que escoar, mas não consegue escoar, mas aquela área ela é importante porque ela absorve grandes quantidades de água para guardar e depois aos poucos largar. Bom, isso é um serviço prestado pela natureza, né? Então isso é o efeito esponja de vários terrenos, né? As áreas baixas, planas e úmidas, que nós temos muitas na região da faixa litorânea gaúcha, na chamada Costa Doce, no entorno da Lagoa dos Patos. Todas as cidades que estão inseridas neste contexto, elas têm muito de cidade esponja, elas já são cidade esponja. A gente só estraga isso porque a gente vem edificando, aterrando, a gente vem edificando, impermeabilizando, a gente vem edificando sem levar em consideração este importante serviço ambiental que esse tipo de ambiente proporciona. Também tem outra coisa interessante nas áreas úmidas, é que elas têm uma capacidade de sequestrar carbono muito maior do que floresta. Então, quando a gente fala em descarbonização das áreas urbanas, fazer proteção das áreas úmidas significa patrocinar um sequestro maior de carbono. A gente não tem levado isso em consideração nos projetos construtivos. E isso porque estas áreas são normalmente pouco valorizadas para a construção. Né, pouco valorizadas no sentido assim, tem baixo valor de mercado a área em si do que uma área seca. Então acaba que os empreendimentos acabam adquirindo, os empreendedores acabam adquirindo estas áreas para empreender. Mas ao adquirir estas áreas, se esquecem que elas não podem ser edificadas do mesmo jeito, como numa área seca. Porque se forem edificadas da mesma forma, tu estraga o serviço ambiental que ela possui. Então, na prática, hoje, por exemplo, nós temos no Canadá, temos na China, são os melhores exemplos, tem vários terrenos de áreas úmidas que estão sendo ocupados, vêm sendo ocupados pela expansão urbanizada, porém dentro de técnicas construtivas e tecnologias que permite que essa construção seja feita dentro da ideia de drenagem verde. Então, tu ocupa a área, mas tu não compromete o seu funcionamento. Entendi. Tá. A melhor coisa seria não ocupar estas áreas. Mas em ocupando... Tá, mas em ocupando não devem ser ocupadas de qualquer forma. Perfeito. A outra importância é, estas áreas não devem ser ocupadas se não estiverem protegidas. Então, nós temos várias situações em que ocupação de áreas úmidas
e vulneráveis ou sujeitas ao alagamento ou às inundações, elas são ocupadas, mas sem a devida proteção. Ou não tem uma contenção, ou não tem um bom sistema de drenagem que permita a proteção para evitar alagamentos. Então isso quer dizer, talvez esteja faltando muito aí de plano diretor, talvez esteja faltando muito aí de planejamento urbano, né, planejamento da cidade, dos espaços a serem construídos, e sobrando muita flexibilização ou falta de vontade e até mesmo falta de conhecimento técnico para permitir que as cidades cresçam desta forma. Só que é aquela coisa, né? Quando a gente fala em mudança climática e fala de espaços ocupados no litoral, tem coisas que são interessantes de serem colocadas na mesa. Para quem está vivendo em Pelotas, viu agora que a gente foi fortemente atingido, mas muito no Laranjal, e as áreas que não foram atingidas, muitas delas é porque tinha já uma contenção desde a década de 70, em razão da inundação de 41. Só que as nossas referências agora, evidentemente, mudaram. A nossa referência é 2024, e tudo pode ser melhorado lá, mesmo que se possa considerar algo lá que aqui em Rio Grande faz muito mais sentido. Os oceanos nos últimos 30 anos subiram 10 centímetros. Se a gente jogar 100 anos na frente, nós vamos ter 40 centímetros de um oceano bem mais alto. Isso significa que nós aqui morando num estuário, e Rio Grande, na península, estando dentro de um estuário, nós já deveríamos estar começando a fazer as obras de contenção, drenagem, proteção desta península desde já. E mais do que isso, talvez sugerindo que, né, ou estimulando que os empreendimentos ou que a cidade começasse a ser construída numa zona mais segura, pelo menos mais afastado deste espaço que certamente será tomado pelas águas. Claro. Porque, vamos lembrar, né, nós temos um sistema né, nós temos uma lagoa gigantesca, né, que faz parte de um sistema litoral de drenagem, quer dizer, de uma bacia gigantesca que está conectada, também recebe as águas, né, daquela região lá serrana, na região da bacia do Guaíba, e está conectada aqui à bacia da Mirim. Então, nós temos um conjunto de águas, e todas estas águas, elas drenam na nossa direção, na direção do Rio Grande. E tem o estuário, né, da Lagoa dos Patos, que vai drenar para o oceano. Então, eu tenho um único ponto de saída, e esse meu único ponto de saída, ele em algum momento vai enfrentar uma barreira de 40 centímetros acima. Significa que aqui também eu vou ter uma água por vaso de comunicação, que vai estar mais alta também. Então isso, se encher lá, vai claro, e quer dizer que se eu tiver um volume aumentado de águas, que não precisa nem ser parecido com este que a gente tem agora, nós vamos ter um problema a enfrentar que é significativo. Isso precisa começar a ser debatido, discutido desde já. Né? Eu até tenho sugerido assim que, né, o Rio Grande talvez tenha que começar a pensar em desetificar as partes mais, né, conjunta à borda, né, à borda da península. Talvez tenha que fazer algum tipo de barramento, algum tipo de rambla, algum tipo de... para já começar a evitar os problemas futuros que eles vão começar a aparecer. Os problemas, né? A gente precisa necessariamente se antecipar, porque se a gente não fizer isso, nós vamos sentir os problemas se repetindo com cada vez mais frequência, porque aquecimento global é algo que não vai desacelerar. Pior, ele vai acelerar. Tudo que a gente está sentindo hoje, as próximas gerações vão sentir com muito mais intensidade. Então a ideia é: começa a fazer o processo de adaptação, de preparação para não ser mais impactado pelo avanço das águas, e começa a já estimular que a cidade comece a se mover para uma zona um pouco mais segura. Porque, do contrário, os prejuízos tenderão a ficar muito maiores. Isso é muito ruim, porque, na verdade, na medida que a gente começa a ter um espaço urbano, né, ou um espaço municipal cada vez menos seguro, pode começar a acontecer o que hoje a gente está vendo em Guaíba e outros municípios, em que as empresas estão migrando para outras cidades, porque ou elas tiveram prejuízo ou elas ficaram muito perto de ter o prejuízo. Então, para evitar este risco, estão migrando. Que a gente está falando aí de migração climática,
não são só as pessoas que migram, os negócios também migram. Claro, E aí exatamente. o empobrecimento toma conta. Uhum. Então, se a gente também quiser se antecipar ao empobrecimento e perdas de negócios Uhum. futuros, ou atrair novos negócios, a gente vai precisar pensar em tornar a cidade mais segura hoje. Claro, isso mesmo. Professor, é sempre uma satisfação conversar contigo, né? Eu que te Sempre tem muito agradeço. assunto, Bom, eu né? acho que também é importante dizer, né, que tu é É. a pessoa que assina a responsabilidade da revista Painel, né? Com Então, muito orgulho, eu acho que é professor. importante também dizer, né, aí da tua importância profissional para viabilizar esse projeto. Obrigada, Tá professor. bem? Desejo sucesso, né? E vamos à próxima revista. Obrigado. Isso aí, gente. Então, vamos ficar de olho, né? Nas falas do professor, que são sempre muito importantes. É importante ver as cidades, é importante fazer um planejamento público, políticas públicas, antes que as coisas aconteçam, né? E ter esses resultados catastróficos, né? Como nós tivemos aí no Rio Grande do Sul. E para encerrar o nosso programa, é aquela nossa frase: vamos, que é para frente que se anda. Um super beijo!